criação do juiz de garantias que investiga, mas não julga, levanta no Supremo Tribunal Federal a discussão sobre o destino das investigações da Operação Lava Jato, hoje nas mãos do ministro Edson Fachin. Segundo a coluna social da Folha, como condutor delas, Fachin não poderia ser também relator de processo que surgir a partir do inquérito. Ministros dizem que o tribunal ainda terá que debater soluções. Uma das possibilidades é que, encerradas as investigações, os casos sejam redistribuídos a outros magistrados. A expectativa é grande entre advogados que atuam em casos da operação. Ô Zé Maria, o que é que pode acontecer na prática? Olha, as dúvidas aumentaram muito da sanção desse lado polêmico do projeto anticrime até hoje, viu? Os ministros estão meio que perdidos, sem saber exatamente para que lado levar a aplicação da lei, e a decisão do presidente Dias Toffoli, do Supremo e, evidentemente, do CNJ, é de fazer um estudo, um grupo de trabalho e definir ali detalhes de aplicação de todo o pacote anticrime. Mas é evidente que esse ponto aí é o principal. Hoje, o ministro Sérgio Moro voltou a criticar. Ele disse que não sabe exatamente como isso vai ser aplicado no rodízio de juízes. É isso mesmo, rodízio de juízes. Isso deve acontecer nas comarcas onde atua um só juiz. E aí, como é que vai ser? A Justiça Estadual vai trocar os juízes dessas comarcas. Gente, isso é impossível. Não haverá mão de obra. E, veja bem, é difícil mandar um juiz para certas comarcas. Imagina fazer um rodízio de juízes. Ou seja, os juízes que participam da fase de instrução, que autorizam abertura de sigilo ou busca e apreensão, não podem participar da sentença, ou seja, do julgamento. Quer dizer, isso complica e muito. É preciso, sim, que a Justiça diga o que vai acontecer. Então, há mais dúvidas do que certezas sobre esse assunto. Alguns ministros do Supremo dizem aí que só vale daqui para frente, né? Que não vale para antes. Mas o entendimento geral é de que é verdade, vale daqui para frente, mas daqui para frente mesmo. Ou seja, os juízes que ainda não deram a sentença não poderão dar a sentença. Quem já deu a sentença, tudo bem. Então, vale sim para o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e para outros. E, inclusive, para a Lava Jato, onde não há conclusão. Onde há conclusão, não. Isso é uma norma, é aplicável daqui para frente, não retroativamente. Então, o que acontece? No caso da Lava Jato, é preciso que tenha, se houver o pedido, evidentemente, haverá uma análise sobre esse tal juiz de garantias. Então, é muita complicação e eu desconfio formalmente de que o Supremo vai derrubar essa história. Fala, Conrado. Eu já estou até perdendo meu otimismo aí, depois do que o Zé Maria falou. A parte mais... Porque, assim, na realidade, acho que ninguém entendeu muito bem o que é esse juiz de garantia, né? Eu até fico questionando aqui se vai ter um juiz dirigindo um carro e vai ter um outro juiz no banco do carona, que é praticamente isso que eles estão dizendo, né? Que nós vamos ter que ter um juiz que vai atuar nessa parte de provas ali até a sentença e outro juiz que vai fazer a sentença em si. Daí eu já me pergunto, mas já é a figura do Ministério Público, esse agente estatal que tem que promover o bom cuidado do processo, né? Que tem que promover ali a boa feitura de todos os procedimentos, todos os conhecimentos, a defesa do réu, a defesa do policial, tudo isso aí já é uma função do Ministério Público. E um outro ponto que eu vejo aqui também é que é uma característica do juízo a prevenção. Se esse juiz conhece a causa, se ele é o primeiro juiz a conhecer a causa, ele vai julgar todo o processo e todos os processos advindos desse processo para ele mesmo. Essa é uma lógica do direito. Eu quero ver como é que vai caminhar agora. Quem será o juiz prevento? O que conheceu o processo no início, que foi trazido a primeira produção de provas, ou aquele primeiro que vai julgar, né? Porque a grande regra do direito, mais uma vez, é o chamado de prevenção. Eu quero só redefinir aqui para quem não é do mundo jurídico, que é o juiz que primeiro conhece a causa, que primeiro tem contato com os fatos, que primeiro sabe o que está acontecendo, ele tem que julgar todos os processos e todos os atos afins até o final desse processo. E é por isso
que lá em Curitiba, quando chegou para o Sérgio Moro, ele acabou julgando até mesmo o presidente da República, que foi um caso que aconteceu num poço de gasolina sobre dólares, né? Lá em Curitiba, que foi puxando uma teia atrás da outra, chegou na Petrobras, chegou em ministros, chegou no PT, chegou na cúpula do PT, chegou no presidente da República. Então a gente tem que ter... Eu acredito que ninguém tem noção disso, tanto que o próprio Toffoli está pedindo um grupo de emergência para estudar, porque eles vão ter que aplicar isso aí até fevereiro. Quero ver acontecer também, né? Por isso que eu continuo aí otimista, achando que alguma coisa pode mudar, porque a Associação dos Magistrados do Brasil entrou com pedido, né, com uma ação, mas agora me falta informação se é uma ação direta de inconstitucionalidade ou só uma consulta ao Supremo Tribunal Federal para saber que fim vai ter o juízo de garantia, ou se eles vão poder continuar, como isso vai ser aplicado, se isso é inconstitucional ou não, se existe uma verba orçamentária dotada para isso, porque cada decisão do Congresso tem que ter uma verba dotada para isso, né? Será que eles vão tirar mais do nosso dinheiro para deixar os políticos cada vez mais impunes? Aí o Brasil vira mais uma vez a casa da mãe Joana, né? É uma infinita tristeza. Diga, Adriles. É um jabuti que o Congresso colocou lá, e um jabuti que virou um bode, que remonta exatamente aquele velho adágio popular, né? Você é feliz, você quer ser feliz, você tá na sala, você põe o bode, aí depois você tira o bode, você volta à felicidade. Ou seja, esse advento do juiz de garantias é uma excrescência absoluta, colocada lá pelo Marcelo Freixo e, estranhamente, envergonhadamente, como ele demonstrou hoje, endossada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que, ao que tudo indica, não tinha nenhuma razão plausível, nenhuma racionalidade, nenhum objetivo razoável para colocar e endossar isso. Eventualmente alguém pode dizer, ele sabia que isso ia ser parado de alguma forma pelo Congresso, ou pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu não sou tão otimista em relação às perspectivas maquiavélicas, do bom sentido, do presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, ele cometeu um erro que é endossar um jabuti que se transformou num problema crasso, não há estrutura, é uma complicação enorme. A gente está vendo aqui o próprio Edson Fachin, que é o encarregado hoje de fazer o juízo dos casos da Lava Jato. Esses casos podem ser tirados das mãos dele. E uma pergunta que ninguém faz, e eu não sei também responder, é para quem? Para qual juiz? Quem indicaria? Que juiz que faria a salvaguarda desses processos? E que tipo de encaminhamento esse juiz de garantias daria? Que tipo de veredito ele daria? Já que ele não tem nenhuma intimidade com o processo, ele teria que estudar, iria acabar mais uma vez com a celeridade de um processo, ia aumentar os prazos, ia aumentar a burocracia, ia, com muita razão, lançar de sombras e suspeitos o veredito de um segundo juiz que não acompanhou o processo desde o seu início. É um problema que foi criado, infelizmente, pelo governo, um governo que está indo bem, que tem ótimos números, que samba aí com números ótimos, tanto de redução de criminalidade, melhora da economia. Eu acho que o Bolsonaro fez isso inadvertidamente, ele já se arrependeu provavelmente, porque criou um problema muito maior do que ele pensou que ia ter. Ele achou que não ia dar um problema, seria um problema burocrático, que eventualmente iria sanar a sangria em relação à desconfiança que tem em relação ao Flávio Bolsonaro, e a sangria que tem em relação à desconfiança que ele, Bolsonaro, tem em relação ao juiz Itabaiano, que ele acha que é mancomunado de alguma forma com o Wilson Witzel. Pode ser verdade, mais uma vez, mas isso, mais uma vez, não justifica ter criado um imbróglio para toda a justiça brasileira, que é o mote principal da Lava Jato, que hoje está no seio do governo Bolsonaro. Não é para ele escutar 95% do que o Moro disse, como ele disse ontem na live dele, é para escutar 100%. Daquilo que a gente não entende, a gente endossa. Um bom presidente é um intuitivo, ele escolhe os bons ministros. E o ministro Moro é um excepcional ministro, que vem fazendo um excepcional trabalho. No campo da justiça e da segurança pública, é para escutar totalmente o Sérgio Moro.
E o ministro falou agora há pouco sobre isso, o Adrilho, sobre Sim. como vai funcionar na prática isso. Ele escreveu no Twitter o seguinte: leio na lei de criação do juiz de garantias que nas comarcas com um juiz apenas, que correspondem a 40% do total, será feito um rodízio de magistrados para resolver a necessidade de outro juiz. Para mim é um mistério o que esse rodízio significa. Tenho dúvidas se alguém sabe a resposta. Ô Zé Maria, você cantou a bola mais ou menos, você falou, né, sobre esse rodízio de juiz, e agora o ministro cita isso, deve ser o caminho então, mas ninguém sabe ao certo como é que vai funcionar o rodízio, né? A lei fala nesse tal rodízio. É o seguinte, o entendimento, a ideia é de que a comarca onde tem um só juiz, o juiz faria a instrução inicial do processo, a fase de instrução, autorizações de busca e apreensão, as primeiras medidas, né? Ouvir testemunhas e tal, e aí esse juiz iria para a cidade vizinha, o da cidade vizinha iria para outra cidade, pegaria os processos dele e recomeçaria. Esse é o termo. Iria ler todo o processo, recomeçar e dar a sentença. Olha que louco isso aí. A impressão que eu tenho é que eles pegaram um exemplo que está funcionando, que já é usual, que é em São Paulo. Mas olha, comparar a estrutura de São Paulo, a estrutura de dinheiro, de estrutura de número de juízes com o Brasil inteiro, é de uma irresponsabilidade, uma ignorância muito grande. Esse caso aí de São Paulo já existe. Esse juiz de garantia é bom, funciona, mas não pode ser imposto de uma maneira tão irresponsável e tão fora de época assim. Então foi isso que aconteceu, a lei prevê esse tal rodízio. É por isso, mais uma vez, que eu aposto. E o próprio presidente, viu, Adriles? Ele, no Twitter, ele diz, olha, isso aí vai acabar no Supremo. E vai. Então, assim, eu já fiz a minha aposta, diz o presidente. Então, ele já fez a aposta que o Supremo deve derrubar e o argumento deve ser esse mesmo de orçamento, né, para aplicar esta lei esquisita. Agora, Vitor, eu vou insistir. Sim, pode dizer. Zé Maria, mas assim, a gente está falando agora, se isso for implementado desde já, quanto tempo? O Supremo está praticamente em recesso junto com o Congresso. Quando é que o Supremo volta a analisar esse caso? Qual seria a medida? Ele iria para o Senado? O Senado poderia fazer uma retaliação ali desse projeto? Em que momento o Supremo pode analisar isso? Pode ser alguma coisa imediata? O que você acha? Pode. O presidente Dias Toffoli vai paralisar o país inteiro. Ninguém sabe como agir. E aí o presidente Dias Toffoli colocaria logo em fevereiro. Esta lei não entra em vigor imediatamente. É em fevereiro mesmo, perfeito, ela começa a valer. E aí o que acontece? O presidente deve decidir primeiro no Conselho Nacional de Justiça, que orienta os juízes. O Conselho orienta os juízes como deve agir nesses casos, né? Mas o Supremo vai enfrentar ali uma dificuldade porque os processos vão ser paralisados se não houver o juiz de garantia. É evidente que o advogado vai dizer, cadê o juiz de garantia dessa comarca? Mas não tem nem o juiz principal, como é que vai ter juiz de garantia? Aí o processo para. E uma grande defesa dos advogados brasileiros é a procrastinação para a prescrição da pena. Olha que coisa ridícula. E o que eu queria dizer e complementar aqui, Vitor, é o seguinte, esse debate aí sobre o juiz acabou tirando o foco de um projeto importante assinado pelo ministro Sérgio Moro, mandado ao Congresso Nacional nos primeiros dias ali de governo. O Congresso mudou, tirou pontos importantes, pelo menos 4 pontos importantes, entre eles prisão depois da condenação em segunda instância, o plea bargain, uma coisa muito importante, que é a audiência de presos através de um equipamento moderno, né, de teleconferência, uma transferência de um preso, de um presídio até o juiz, é uma operação perigosa, cara, demorada. Né? Você tira um preso de uma penitenciária máxima e leva até um juiz, aí batedores, às vezes helicóptero, e envolve risco às pessoas que estão no fórum, enfim. Isso aí poderia ser obrigatoriamente feito em teleconferência, em vários pontos, mas traz assuntos importantes, como o confisco de bens de uma forma mais alargada, como se diz, né? E também vários outros pontos, como mudança
nas saidinhas, ou saidões, como dizem, né? Enfim, é uma lei importante. Sim, ficou sem alguns pontos, mas eu considero importante. E esse debate sobre o juiz está tirando a importância e o debate real sobre uma lei que vai entrar em vigor contra o crime organizado, né?